Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à leitura bíblica diária. Hoje é dia 13 de agosto de 2020 e nós iniciamos este devocional em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sou o pastor Nathaniel César Knebel, pastor da Comunidade Evangélica Luterana Paz de Santiago, Rio Grande do Sul. Quero compartilhar com os irmãos o Salmo 133, onde nós lemos assim: Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermão, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Como anda a sua união, a sua comunhão com os irmãos? A comunhão, o viver em comunhão, é um símbolo de alegria. É uma das tantas maravilhas do mundo, podemos assim dizer. E viver em comunhão não tem contraindicação. Pelo contrário, a comunhão causa um bem-estar. Viver em comunhão é ter qualidade de vida. E quem não busca a qualidade de vida? Sabemos que a união é característica de uma família feliz. União é característica de pessoas que não fazem o mal umas para as outras, mas que respeitam uns aos outros. Jesus ensinou a orar Pai Nosso, e ao dizermos Pai Nosso, reconhecemos que Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. Se somos filhos de Deus, também somos irmãos e precisamos viver como irmãos. Como cristãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. E esse nosso Pai nos abençoa com a sua presença constante. Trata a todos de modo igual, faz chover sobre justos e injustos. A sua maravilhosa presença e cuidado é demonstrado a nós por meio da sua palavra e também no seu corpo e sangue. E é através desta palavra que nós estamos ouvindo neste momento e também ao recebermos a Santa Ceia, que Ele nos capacita a vivermos como irmãos. Que bênção! O Espírito Santo nos une pela fé uns com os outros e é no Espírito Santo que somos chamados pelo apóstolo Paulo a nos esforçar para perseverar na unidade e no vínculo da paz. O Salmo 133 que nós ouvimos é um chamado a vivermos em união e mostra como é importante a união entre os irmãos. A união é tão importante que o próprio Jesus, em resposta aos fariseus que lhe acusavam de curar em nome do diabo, responde: todo reino dividido entre si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus veio para restabelecer nossa união com Deus. Veio nos libertar do pecado e do diabo que procuram criar divisões, que procuram esfriar a unidade do povo de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo ele diz que ele foi informado pela casa de Cloé de que há contendas entre vós. E aí nós nos perguntamos e devemos nos perguntar como anda a nossa unidade, como anda a nossa comunhão cristã, ou a nossa comunhão com o nosso próximo, tanto na família, no trabalho e também na igreja. O que tem dificultado a boa convivência, a boa comunhão? Dentro do trabalho da igreja, principalmente. São panelinhas muitas vezes. E por que isso acontece? Por que há essas facções dentro da igreja, essas divisões, esses grupos? Muitas vezes esse aspecto negativo
ele é fortalecido pelas conversas paralelas, pelas fofocas. Muitas famílias, muitos relacionamentos são destruídos por causa de conversas sobre a vida alheia. Pessoas olham somente para o negativo e assim distribuem suas farpas por todos os lugares, caluniando, espalhando mentiras, distorcendo fatos, o que é extremamente comum, e a pessoa envolvida acaba sendo destruída, ou as pessoas envolvidas acabam sofrendo com isso. A desunião, em vez de a união, em vez da unidade, a desunião causa intrigas, separação e morte. E vamos olhar um pouco para a situação de Davi em nosso salmo. Davi, ele era o rei de Israel. Havia muita prosperidade, o reino crescia cada vez mais, havia muita riqueza, estavam se tornando famosos, mas ainda era um período de guerras. Através das guerras e das conquistas de Davi, muitas pessoas que não eram do povo hebreu passaram a fazer parte do reino, fizeram aliança com os hebreus. E nessa situação, Davi tinha medo da desunião entre as pessoas, porque eram famílias diferentes, eram culturas diferentes, eram povos diferentes que estavam se reunindo e se unindo em prol de uma só causa. Se houvesse divisão, aí o reino de Davi enfraqueceria, seria o fim da prosperidade do reino. Contra isso, então, Davi ele desenvolve um mecanismo, uma estratégia. E o que ele faz? Ele reúne o povo diante do Senhor para, assim, diante de Deus, poder promover a paz e também o louvor a Deus. Ou seja, então, o povo reunido por Davi, o seu reino, ele adorava a Deus e louvava a Deus por todas as bênçãos e conquistas, e assim, em torno do Senhor estavam unidos. O reino de Davi era formado por muitas terras, por muitas pessoas, e assim, se não houvesse essa unidade entre eles, a desintegração, ela possivelmente aconteceria. Com o propósito, então, de manter a paz, Davi colocava o povo diante de Deus para agradecer e estar sob os cuidados do Senhor. É interessante nós fazermos esta analogia conosco também. Quando formamos uma família, temos raízes diferentes, temos uma história diferente e nos colocamos sob a bênção de Deus debaixo do mesmo telhado. E então essas diferenças, elas são minimizadas pela comunhão com Deus e pelo propósito de viver juntos e de formar uma nova estrutura familiar com suas próprias características, com a sua própria identidade. Quando nós pensamos e agimos como igreja, são famílias diferentes, com culturas diferentes, com histórico de vida diferente, com aspectos espirituais próprios e peculiares, mas quando nós nos unimos em torno da palavra e sob a bênção de Deus, estas diferenças são minimizadas, porque nós temos o mesmo propósito, de servir ao mesmo Senhor, de receber a mesma bênção e unidos podermos servir a Deus e tornar o povo de Deus cada vez mais numeroso e mais fortalecido. Por isso, Davi diz, como é bom, como é agradável quando os irmãos vivem em comunhão. Olhando para os nossos dias, para esse tempo que nós estamos vivendo, a pandemia do Covid-19 tem sido usada como um empecilho para a vivência e a comunhão cristã. Muitos têm dito, olha, por causa do Covid eu não vou para a igreja, não vou participar de nenhuma atividade. Mas será que é só isso? Não sei como é que está a sua vida, mas constato que não é só o Covid-19 que está impedindo, que está sendo usado pelo diabo para esparramar o povo de Deus.
mas continuam havendo intrigas, desentendimentos, interesses próprios, havendo distorção de informações. E quando nós olhamos para a vida do povo de Deus, um grande momento de comunhão do povo de Deus é o culto. E muitos, por causa ou do Covid-19, ou por outras situações, mágoas, ressentimentos, desilusões, deixam de frequentar a casa de Deus e assim deixam de receber aquilo que só Deus pode dar e quer dar para os seus filhos, que é perdão, que é vida e que é salvação. O diabo, ele não deseja a comunhão do povo de Deus. Ele não deseja a união, a comunhão no culto. Ele não deseja a nossa comunhão, o nosso almoço familiar. Pois a unidade é, como diz o salmista, como um óleo precioso, é como um orvalho. A família unida é como caminhar num bosque de eucalipto, onde lá se sente um perfume extremamente agradável. A união, a qual o salmista relata, traz bênçãos à vida comunitária e também à vida familiar. Bênçãos que eu já mencionei, que dão vida e que, como eu disse no início, é um símbolo de alegria, uma das tantas maravilhas do mundo, que não tem contraindicação, que causa um bem-estar tremendo e faz com que nós tenhamos qualidade de vida aqui e vida eterna também com Deus no céu, pelo perdão que recebemos de Cristo. Para nos unir ao Pai, Jesus veio ao mundo para morrer na cruz por todas as pessoas. E com sua morte na cruz, e quando nós recebemos o perdão, nós nos tornamos irmãos. E como irmãos, estamos chamados a viver em comunhão. E Jesus então enviou o Espírito Santo, uniu e une todas as pessoas numa só fé. Como diz Paulo, há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. A união, ela traz vida. Quando nós buscamos a união, a comunhão, nós estamos buscando uma vida de qualidade. Nós fomos criados por Deus para interagir, para caminhar juntos, para carregar as cargas uns dos outros. E assim, unidos a Deus pela obra de Jesus na cruz, pela fé que o Espírito Santo operou e fortalece em nós, nós temos vida e podemos e temos condições de viver em comunhão. A pergunta que eu faço para concluir: o que você tem feito para permanecer nesta maravilhosa comunhão? O que você tem feito? Que nem disse o apóstolo Paulo lá em Efésios: esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade e o vínculo da paz. Amados, fomos levados e recebemos vida pela morte de Jesus na cruz, e assim como somos atraídos por Jesus em união permanente, queremos atrair também outros para esta vida. E Jesus nos envia para unirmos, para trazermos mais pessoas para juntos. Assim como Davi, em nosso salmo, também fortalecia o seu reino, trazendo mais pessoas e as unindo na presença do Senhor. E dessa forma, unidos com vida, podemos viver harmoniosamente com a família e com os irmãos na fé. Quero concluir lendo novamente o Salmo 133. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Monte Hermão que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Sim, Deus possa nos dar vida para sempre em nossa união com Deus por meio de Cristo
e na nossa comunhão que nós partilhamos, para que este povo de Deus seja fortalecido e assim possamos viver com alegria neste mundo, esta alegria que só Deus pode dar aos seus filhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estas bênçãos que a Tua palavra trouxe aos nossos corações. Que esta possa nos animar a buscarmos a comunhão constante, vivendo em reconciliação e amando ao nosso próximo, buscando redimir ou remir as diferenças e assim viver uma alegria e uma paz que provém desta unidade, desta comunhão. Aceita-nos, Senhor, como somos e permita que o nosso próximo também nos aceita e assim possamos viver alegremente a nossa vida cristã. Esteja, Senhor, com o trabalho da Tua igreja, com o povo de Deus, com os pastores, com todos os líderes, com todos que trabalham na missão de Deus, com aqueles que estão vindo para a igreja por meio da missão, da proclamação do Evangelho. Fortaleça a todos em Cristo, na fé, no perdão, no amor. Esteja, Senhor, com as pessoas que estão afetadas pelo Covid-19 e por outras enfermidades. Esteja com os enlutados. Esteja, Senhor, confortando a vida daquele irmão, irmã que está participando desta devoção, desta leitura bíblica. Nós oramos, Senhor, pedindo e agradecendo em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus e até amanhã.